O nosso tema é guiados pelo Espírito. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, mais ou menos por aí: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Pergunte para o homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele volte a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está tentando informar Deus, está tentando colocar Deus a par da situação. Olha que interessante, quando o homem tenta informar Deus. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Ananias, que tinha dito para Deus: esse Saulo é um assassino, o Senhor tem certeza que é para ele que o Senhor está me enviando? É por ele que eu devo orar? Chega na casa de Judas, dizendo: irmão Saulo. Ananias se converteu no caminho. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Atos capítulo 9 nos fala a conversão mais famosa da história, a conversão de Saulo de Tarso. E quem foi Saulo de Tarso? Ele foi uma antítese de Jesus de Nazaré. Saulo de Tarso é o exato oposto de Jesus de Nazaré. Por exemplo, Saulo é de Tarso. Tarso era a capital da Cilícia. A Cilícia era uma grande cidade, uma metrópole, cidade portuária, comercial. Saulo é da cidade grande. Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em uma manjedoura, dentro de um estábulo, em um lugar sujo, simples, humilde. Belém, uma cidade pequena, esquecida no mapa da Palestina. Paulo, ou Saulo, ainda que Saulo, ele vem do lugar poderoso, Jesus do lugar esquecido. Olha outra diferença.
Saulo foi educado em Jerusalém. Ele cresceu aos pés de mestres como Gamaliel. Ele recebeu o melhor da tradição de Israel, o melhor ensino rabínico. Jesus cresceu em Nazaré, Galileia, lugar interiorano, terra de camponeses, terra de pescadores. É como se Jesus tivesse estudado em uma escolinha de bairro, enquanto o Saulo, ele estudou nas melhores escolas da grande metrópole do seu tempo. Jesus sem formação, Saulo com uma formação refinada. Quem é Saulo? Saulo é aquele que prendia e condenava cristãos com o apoio do Sinédrio e de Roma. Quem foi Jesus? Aquele que foi preso, aquele que foi condenado, crucificado, morto, com o apoio do Sinédrio e de Roma. Saulo de Tarso é o oposto de Jesus de Nazaré. Mas não obstante, Atos capítulo 9 está na nossa Bíblia para nos mostrar que mesmo esse Saulo, o mais improvável dos homens, ainda assim não estava fora do alcance da mão de Deus. Porque se eu pudesse escolher uma frase para resumir Atos capítulo 9, a frase seria: para Deus não tem caso perdido. Essa é a lição que eu aprendo em Atos capítulo 9. A Bíblia está dizendo: não há ninguém tão distante que Ele não possa aproximar, não tem ninguém tão quebrado que Ele não possa restaurar, não tem ninguém tão caído que Ele não possa levantar, não tem ninguém tão ferido que Ele não possa curar. Deus é especialista em caso perdido. Eu estou pregando para alguém que diz: meu filho é um caso perdido. Ótimo, Deus está olhando e está dizendo: é um caso para mim. É um caso para mim. Minha chefe, pastor, ela é um caso perdido. Pois então é um caso para Deus. Quem é um caso perdido para os homens, é um caso certo para Deus. É um candidato perfeito para ser alvo da graça de Deus. Deus é especialista, meu amigo, em recalcular a rota da nossa vida, em reescrever a nossa história, em nos abrir um novo caminho, em nos colocar em direção a futuros que são totalmente distintos dos nossos passados. Deus é poderoso para isso. Se você precisa de coisa nova para a tua vida, então o seu lugar é na presença de Jesus. É Deus, é dele que você precisa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Faça um barulho de louvor. Porque Deus é o Deus dos Saulos de Tarso. Foi por isso que Ele encontrou a minha vida e a sua. Todo mundo tem uma estação na vida de Saulo de Tarso. Quem é Saulo de Tarso? Eu vou te falar. Jesus vai pegar você daqui para o final da pregação. Quem é Saulo de Tarso? É um homem que tem a plena convicção do que deve fazer, porém uma convicção totalmente equivocada. Ele é certo, mas ele é certo do que é errado. Ele tem, certeza do que deve ser feito. O problema é a natureza da sua certeza. É uma certeza cheia de engano. Quem é Saulo de Tarso? Um homem que tinha um projeto, pastora Marta, um plano muito bem desenhado na sua cabeça. Ele sai de Jerusalém com o devido respaldo legal. Ele pega com o Sinédrio autorização para ir até Damasco e prender ali os cristãos. Ele tem respaldo legal. Ele sai de Jerusalém armado pela lei, escoltado pelos soldados do Sinédrio, para ir até Damasco. E chegando em Damasco, entrar nas sinagogas, encontrar discípulos de Jesus, homens e mulheres de Jesus, e prendê-los com respaldo legal. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano. Ele sai de Jerusalém, 230 quilômetros de viagem. Enquanto ele viaja, ele planeja. Me ajuda a pregar. Enquanto ele viaja, ele enquanto ele viaja, ele a cada passo que ele dava, a cada cavalgada que ele dava, enquanto ele viaja, ele. Mas não era apenas Saulo que tinha um plano, Deus também tinha um. Saulo tinha um plano, mas Deus também tinha um plano. Eu penso que Jesus estava olhando para o Saulo e dizendo: eu vou esperar ele chegar bem pertinho de Damasco. Eu vou deixar ele chegar bem perto de concretizar o plano dele. Eu vou deixar ele ter a impressão
de que o plano dele vai ser bem sucedido e ele vai conseguir fazer o que quer. Eu vou deixar. Olha o Saulo ali, se aproximando, deixa ele chegar mais perto. Se aproximando, deixa ele chegar mais perto. Se aproximando, deixa ele chegar mais perto. A Bíblia diz, quando ele chegou bem perto, aproximando-se de Damasco, uma luz vinda do céu o cobriu e ele ficou envolvido por ela. Pá! Ele cai. Jesus entra em cena, derruba Saulo. E agora ele deixa claro, não mais o teu plano, mas o meu plano. Deixa eu te falar uma coisa, fique feliz quando Deus desmantela os seus planos, quando Deus desconstrói as suas agendas, quando Deus derruba você e os seus projetos. Ele tem um plano e um projeto melhor. Não ache você que você tem um plano para a sua vida melhor do que o plano de Deus. Não tem como. Eu é que sei, disse Jeremias, os planos que eu tenho para você é planos de paz, é planos de bênção, é planos de dar a você um futuro de vida e de esperança. Ele derrubou o meu projeto, louvado seja Ele, é porque tem algo que Ele tem na gaveta guardado para mim, e Ele agora vai desenrolar esse rolo na minha vida. Jesus tinha um plano que nunca tinha passado pela cabeça do Saulo. Saulo, ele tinha o plano de ser um perseguidor. Jesus tinha para ele o plano dele ser um pregador. O Saulo queria entrar em Damasco para prender os cristãos. Mas Jesus já tinha agendado tudo. Ele vai entrar em Damasco, vai. Ele vai conseguir entrar em Damasco, vai. Mas não para prender, ele vai entrar em Damasco para sofrer pelo meu nome. Ele vai entrar para proclamar, para pregar. Há algo acontecendo aqui. Jesus vai recalcular a rota da vida desse homem. Eu acho lindo esse detalhe que está no versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Quando ele se aproximou de Damasco, brilhou ao seu redor uma luz. Sabe o que é isso? Para onde Saulo se voltava, havia luz. Me ajuda a pregar, a resposta é luz. Quando ele olhou para frente, ele viu. Quando ele olhou para o lado, ele viu. Quando ele olhou para trás, ele viu. Quando ele olhou para o outro lado, ele viu. Quando ele olhou para baixo, ele viu. Quando ele olhou para cima, ele viu. Deus encurralou ele, Deus envolveu ele, Deus cercou ele. Deus colocou luz para tudo quanto é lado. Tem momentos na nossa vida que quando você olha para frente, Deus coloca. Quando você olha para o lado, Deus coloca. Você olha para cima, Deus coloca. Você vai na padaria comprar pão e tem um servo de Deus ali dizendo, assim diz o Senhor, eu tenho um recado de Deus para você. Você pega ônibus e a pessoa que senta do lado diz, deixa eu orar por você, Deus tem um plano na sua vida. Gente que há muito tempo nem falava contigo, diz, eu tive um sonho contigo, o teu nome me veio em oração. É Deus te encurralando, é Deus te cercando, é Deus te envolvendo, é Deus deixando você sem saída. Porque você é um escolhido pela graça de Deus. É pelo amor de Deus. Eu dou graças a Deus quando Deus me deixou sem saída. Todas as vezes que eu quis escapar, mas eu olhei para frente, eu vi luz. Eu olhei para o lado, eu vi luz. Eu olhei para trás, eu vi luz. Eu queria achar uma porta de saída, não tinha como. Era luz, 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 luz. Era o céu dizendo, você é meu, esquece. Você é meu. Sim ou não? É tremendo isso daqui. Ele caiu por terra. E então ele ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pegue a sequência. Ele primeiro viu uma luz, depois ele é derrubado, depois ele ouve uma. Deus não fala com ele antes de derrubá-lo. Deus primeiro o derruba, depois ele fala. Entenda uma coisa. Deus fala conosco de diferentes maneiras, em diferentes contextos. E é verdade que Deus pode falar conosco quando a nossa vida está toda arrumadinha, toda organizada, está tudo bem. Deus pode falar conosco sem desestabilizar nada, pode, mas há momentos em que Deus primeiro nos derruba para depois falar com a gente, porque há palavras da parte de Deus que de pé a gente não escuta, mas derrubado a gente dá ouvidos.
Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é Saulo de Tarso? Não é só uma antítese de Jesus, nem é só um homem convicto, mas de crenças erradas, nem é só um homem que tinha um projeto que Deus desmantelou, é também um homem cheio de si que está de pé demais. Está de pé demais. Eu digo que Saulo é o camarada que diz: eu sei, eu posso, eu faço. Eu sei o que fazer, eu sei para onde ir, a vida é minha, ninguém se meta a dar pitaco. Eu sei, eu posso, eu faço, a vida é minha, eu sou o dono dela e ponto final. Eu sei, eu posso, eu faço. Ele está de pé demais. Deus olha e diz: com gente assim não dá para falar. Com gente assim não dá para falar. Eu vou falar e vou gastar palavras. Ele vai me escutar, mas não vai acolher a palavra. Ele vai me ouvir, mas vai pensar que é só uma sugestão. E eu não sou de dar sugestão. Quando eu falo é uma ordem. Eu sou Deus. Deixa eu, baixar a bola dele. Primeiro ele tem que ser derrubado. Primeiro ele tem que cair. Cair de onde? Cair do orgulho. Cair da sua prepotência. Cair da sua arrogância. Eu quero dizer para você, sim, às vezes a luz de Deus brilha e Deus nos derruba para a gente cair do nosso orgulho e então conseguir escutar plenamente a voz de Deus. Pastor, o que é que você está tentando dizer? Eu estou tentando falar para você: faça as pazes com Deus. Se Deus derrubou você, tem algo que Ele está tentando falar com você. Há momentos na nossa vida que Deus tira o nosso chão. Há momentos na nossa vida que Deus nos tira pessoas. Há momentos na nossa vida em que as estruturas nas quais a gente se apoiava, Deus remove, Deus permite que elas possam ir, Deus deixa que elas sejam perdidas, para que a gente caia e derrubados, escutemos a sua voz dizendo: Saulo, Saulo, eu tenho algo para a sua vida. Faça as pazes com Deus. Deus me derrubou. Boa notícia, é o prenúncio de que tem algo que Ele quer falar contigo. Você pode dar um glória a Deus por isso. Sabe o que acontece? Caído, ele escuta essa voz falando: e aí? Por que me persegues? De onde vem esse ódio? De onde vem isso daí? Porque não crer é uma coisa, odiar o povo do caminho é outra. Que desarranjo é esse na tua alma? De onde vem esse trauma? De onde vem essa dor? O melhor dos terapeutas está falando aqui com Saulo. O melhor dos psicólogos está atendendo Saulo de Tarso. Por que você me persegue? Todo ódio, toda raiva, todo ressentimento tem uma raiva, tem um desajuste na raiz. Ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Jesus! Não, mas eu persigo os cristãos. Mas perseguir os cristãos é perseguir a mim. Porque quem toca na noiva, toca no noivo. Quem toca no corpo, toca no cabeça. Quem toca nos que são de Jesus, toca em Jesus. Por isso a igreja não precisa de advogado. Quem a defende é o leão da tribo de Judá. Jesus está deixando claro: Saulo, o que é que você está fazendo com a sua vida? E então Jesus diz uma frase, versículo 6, levante-se, entre na cidade, grave isso, verso 6, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Um soco no estômago de Saulo. Saulo é o homem que diz: eu sei, eu posso, eu faço, eu sou o dono do meu caminho. A partir daquele momento, alguém lhe dirá o que ele deve fazer. Deus está tirando ele desse lugar de autossuficiência e levando ele para o lugar da dependência. Está começando uma faculdade na vida dele, a faculdade do discipulado, como seguir Jesus. E a lição de número 1 é a seguinte, traz para cá. Eu vou te dar uma ilustração do que houve ali. Eu preciso de um voluntário
Alguém que vai se batizar hoje precisa ser homem para me ajudar aqui, para ser o meu Saulo. Vem, Samuel, é você. Vem por atravessa. Veloz, Samuel. A Bíblia diz que quando ele se levanta para tentar ir lá para Damasco, verso 7, ele não conseguia enxergar nada. Ele ficou como? Ficou cego. Durante 3 dias, Saulo ficou cego, sem conseguir enxergar nada. O Saulo cheio de si, o Saulo que é dono do seu próprio caminho, o Saulo que sabe para onde deve ir, o Saulo que é aquele que quando entra no carro, nunca vai no banco do passageiro, ou ele é o motorista, ou então ele recusa a carona. Saulo fica cego, e alguém precisa conduzi-lo. A Bíblia diz, tomando pela mão, seus homens o conduziram. Ele agora precisa ser? Eu sei que tem alguém entendendo o que eu estou pregando. Ele precisa agora ser? É a lição número 1 do caminhar com Jesus. Deus está fazendo na vida de Saulo de Tarso uma parábola viva do que ele vai viver pelo resto da vida. A vida agora, Saulo, não é mais sua. A vida agora é minha. Eu sou o comandante, eu sou o capitão, eu sou aquele que te dirige. E só cabe a você uma coisa, me deixar te guiar. A vida agora eu que guio, eu que te conduzo. O que você precisa é confiar na minha voz. Talvez você não entenda, você não sinta, você não veja, você esbarre em alguma coisa, você cause um acidente, mas confie em mim, está tudo certo. Eu que abro o caminho, eu que mostro para você para onde você deve ir. Eu que te dou a segurança de, ei, pode acelerar aqui na curva, está tudo limpo, está tudo tranquilo, vem comigo. Ele vai aprender a ser um homem guiado por Deus. Essa é a diferença de Saulo de Tarso e o Paulo apóstolo. O Saulo de Tarso dizia, que seja feita a minha vontade, é o meu caminho, é a minha vida, é do meu jeito. O Paulo apóstolo não, o Paulo apóstolo vai dizer, eu sigo a tua vontade e o teu caminho. O Saulo de Tarso é o homem que diz, eu sei, eu posso, eu faço. O Paulo apóstolo é aquele que diz, ele sabe, ele pode e ele fará se ele bem quiser. Agora, o meu Saulo vai ficar 3 dias na casa de Judas. Vem, Judas, pegar ele. Na casa, lá na rua chamada direita, fique ali. Aguarde, porque a história ainda vai acabar. Escute. Eu fiz estágio pregando no Ministério Infantil. Então dá tudo certo. Quando a gente é formado no VK, meu querido, né? Olha aí, Ana. A história então vai mudar de foco. Some Saulo e aparece Ananias. A partir do versículo 10 é o encontro de Ananias com Deus. Ananias é um homem de Deus. Ele estava orando lá em Damasco, tendo o tempo dele devocional. E a Bíblia fala, versículo 10, que o Senhor falou com ele, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Quem quer ser guiado pelo Espírito? Quem quer ser guiado pelo Espírito? Pois anote 3 princípios. Se você quer ser guiado pelo Espírito, entenda, nem sempre Deus vai fazer como fez com Saulo, lançando uma luz extraordinária, derrubando você e te deixando sem saída. Outras vezes, na verdade, na maioria das vezes, o modus operandi de Deus é esse dele com Ananias. Deus chega e Deus sussurra, Ananias, está aí? Você está aí? É sutil, é gentil, é um convite. Não é uma pressão, é um convite, é um chamado, é uma convocação, é sutil, é gentil. Na maioria das vezes, o modo de agir de Deus não é entrar na casa chutando a porta,
É eis que estou à porta e... É sutil. É tão sutil que se você não perceber, perde de vista que Deus está falando contigo. É tão sutil que se você não perceber, você deixa de notar que a sarça está ardendo, mas não está se consumindo. E que tem algo de Deus ali. É tão sutil que se você não estiver ligado, vai perder que a voz dele não está no terremoto, nem no fogo intenso, mas em uma brisa suave, como foi com Elias. É sutil. Ele toca, ele convoca, ele chama. E quando você responde, eis-me aqui, aí então ele senta você na mesa e diz, bora conversar. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está fazendo exatamente isso. De maneira sutil, discreta. Ele está tocando. Ele está batendo na porta. Ele está falando o teu nome. Ele está dizendo, é com você. E quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para ti. Ele aprofunda a conversa e revela coisas maiores. Quer ser guiado pelo Espírito? Entenda esse primeiro princípio. Ser guiado pelo Espírito não é ser coagido por Deus, é ser conduzido por Deus. Mas tem mais. Quem quer ser guiado pelo Espírito? Pois então pegue isso aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo significa, meu irmão, que em muitos momentos Deus te levará em uma direção que você não deseja ir. Deus disse, versículo 11, Ananias, vá na casa de Saulo, ore por ele, faça uma visita pastoral. Deixa eu contextualizar. Quem é Saulo para Ananias? Eu falei quem é Saulo, mas agora quem é Saulo para Ananias? Contextualizando, imagine que você mora numa casa, em uma rua, em que todas as casas já foram assaltadas. Só falta a sua, e na agenda do bandido a sua é a próxima. Você sabe o nome e a cara do bandido, porque está no noticiário. Aí você então com medo, na madrugada, de joelho dobrado, vai orar. Deus dá livramento para a minha casa. Aí o Espírito Santo fala assim, faz uma visita para o bandido. O que é que você faria? Eu diria, Deus, leva aquela irmãzinha que tem 104 anos. Ela está mais perto do céu, a transição dela para a glória é mais suave. Se ela levantar a mão, o anjo leva. Eu não. Gente, esse é Saulo para Ananias. Saulo matou gente que Ananias amava. Saulo feriu parceiros de ministério de Ananias. Saulo tirou coisas valiosas de gente que Ananias queria o bem. E quem mexe com gente que eu amo está mexendo comigo, sim ou não? E é para esse Saulo que Ananias é enviado. Quem quer ser guiado pelo Espírito? Pois saiba que Deus vai mandar você na direção de gente que você queria que nem existisse mais no planeta Terra. Pois saiba que Deus vai colocar você para ir falar com Saulos que você não quer nem cruzar no meio da rua. Você quer ser guiado pelo Espírito? Pois fique sabendo, meu irmão, que Deus vai colocar você para enviar mensagem para a gente que você não queria nem lembrar do nome. Que Deus vai colocar você para liberar perdão e para pedir perdão para a gente que você olha e diz, o culpado é ele. Quer ser guiado pelo Espírito? Porque a gente quer ser guiado pelo Espírito assim, com alguém colocando a mão na nossa cabeça e falando assim, diz o Senhor, eis que eu tenho uma vitória para ti. Crente gosta de vitória de porta e de chave. A vitória, a porta aberta e a chave, o crente já está dando glória. Mas na hora que Deus diz, vai lá, ora pelo teu Saulo, seja bênção na vida do teu Saulo,
seja um instrumento meu na vida do teu Saulo. Eu não quero usar outra pessoa, eu quero usar você, Ananias. Eu quero usar você, eu poderia usar outro, mas é você que foi ferido por ele que eu quero usar para curar a vida dele. Jesus amado, isso é que é ser guiado pelo Espírito. E o Ananias, ele discute com Deus, como eu e você. Senhor tem certeza? Não é justo não é possível um negócio desse. Escuta, quem usa que aplicativo, aquele Waze, Google Maps, qualquer desses aplicativos para encontrar o caminho? Quem? Eu descobri que existem 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, aquele que, se ele for na esquina, qualquer lugar que ele for, ele coloca no aplicativo, só por segurança. Quem é assim? Pode levantar a mão. É o prudente, é o precavido. Amigo, tu é assim, eu não sabia não. Tu não tem cara de ser assim. Segundo tipo, é aquele que, sabe, ele acha que ele tem um mapa mundi na cabeça. Então, para onde ele vai, ele diz, não, eu sei um caminho bom. Não, desliga esse negócio, eu sei um caminho bom. É assim. Olha para cá. E tem o terceiro tipo, que é aquele que coloca o destino, vê a rota e discute com o aplicativo. Quem é desses pode se denunciar. Eu faço parte desse. Você coloca lá, o aplicativo dá a rota. E eu olho e digo, não, esse caminho não é bom não. Não, eu sei o melhor. Eu quero discutir com o satélite. Olha para cá, escuta. O Ananias está discutindo com Deus. Ele está tentando convencer Deus de que não vale a pena ir lá na casa de Saulo. Ele usa o argumento de versículo 13, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Fale comigo essa frase, eu tenho ouvido muita coisa. Fale de novo, eu tenho ouvido muita coisa. É a frase da vida de muita gente aqui. Eu tenho ouvido muita coisa. E esse também é o problema de muita gente aqui. Você tem ouvido coisa demais. Tem ouvido tudo de todos. Tem ouvido pouco de Deus. Quer ser guiado pelo Espírito? Cale as outras vozes. Escute a voz de Deus, não é a voz da sua angústia, é a voz de Deus. Não é a voz do teu medo, é a voz de Deus. Quem ouve os sentimentos para, quem ouve as emoções paralisa. Quem ouve as pessoas retrocede. Quem ouve os críticos se acanha. Quem ouve aqueles que se opõem desiste. Quem ouve aqueles que o deixam desanimam. Mas aquele que escuta a voz de Deus avança e avança para a glória do Senhor. É o que a gente precisa. A gente escuta o noticiário, escuta a rede social, escuta as pessoas. Especialmente quando as pessoas falam das pessoas. Tem muita gente, Senhor, me falando sobre o Saulo. Sempre vai ter alguém falando para você sobre o teu Saulo. Sempre vai ter alguém falando para você sobre o teu Saulo. E tornando ele no monstro ainda pior, de maneira que você se sinta justificado por toda a raiva que sente dele. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Sempre vai ter alguém falando, amiga, é verdade, esse Saulo, ele é. E por causa disso, está em falta Ananias, que sejam instrumentos de Deus para abençoar os Saulos que lhe feriram. Eu quero que você compreenda uma coisa, cale as outras vozes. Ser guiado pelo Espírito é ouvir o que Deus diz, inclusive acerca das pessoas. Olhe as pessoas com os olhos de Deus, olhe as pessoas com os olhos da fé, olhe as pessoas com os olhos do eterno. Escuta, Ananias, meu irmão, enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar com isso. Pode vir a banda toda, pode vir o coral inteiro, pode vir todo mundo. Enquanto eu concluo aqui, eu quero que você medite sobre essa verdade. A Bíblia diz que
que ele cede, e ele vai até a casa de Judas, atrás do Saulo. Traz para cá o meu Saulo. E ele ficou quantos dias? Quantos dias? Ele estava orando, jejuando. Ó, Ananias foi. Chegando lá, a Bíblia diz, Ananias disse a Saulo, irmão Saulo. O Ananias converteu. Chamar de irmão aquele que tinha tudo para ser o seu inimigo, Ananias converteu. Atos capítulo 9, muita gente lê como sendo a conversão de Saulo, é verdade, mas também é a conversão de Ananias. Ananias também está convertendo. Eu estou pregando para a gente aqui que precisa experimentar a conversão de Saulo. Qual é a conversão de Saulo? A conversão de Saulo é a mudança de caminho. Eu antes era esse que dizia, eu sei, eu posso, eu faço, a vida é minha e ponto final. Para então agora uma vida em que eu dependo de Deus e digo a minha vida é dele. Ele que sabe, ele pode, ele faz. Essa é a conversão de Saulo. Alguns já experimentaram ela aqui. Outros vão experimentá-la hoje, porque tem Saulos aqui no meio dessa multidão. Mas uma palavra que eu tenho para todos nós, e que ninguém vai escapar dela aqui, é todo mundo tem que experimentar todo dia a conversão de Ananias. Saulo se converte para Deus, Ananias é convertido ao seu próximo. Todo mundo precisa, eu não sei você, mas eu preciso, eu ainda não estou nesse nível, de olhar para os meus Saulos e falar, irmão Saulo, só se for um irmão assim meio com a cara torta, irmão, a conversão de Ananias, é essa mudança diária, de você ter um coração alinhado com o coração do Pai, em que a sua religiosidade é trocada pela graça de Deus, em que as suas amarguras são trocadas pelo amor de Jesus, em que o seu ressentimento é trocado pela misericórdia e pela compaixão de Jesus Cristo. Eu preciso dessa conversão. Quem está comigo aqui? Ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou até aqui, para eu orar por você, para que você volte a ver, para que você volte a ver, mas não como antes, porque Deus, pega essa palavra, Deus fez Saulo perder a vista, para que ele ganhasse visão, ele fica cego, ou seja, ele perde a vista, a capacidade de ver naturalmente, para que ele pudesse ganhar a capacidade de ver espiritualmente. A partir daquele momento ele vai ser um homem que vai dizer, eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas sim por aquilo que eu creio. Eu sou um homem guiado pelo Espírito, é os olhos da fé que iluminam o meu caminho. Ah, querido, tem gente aqui precisando perder a vista para ganhar visão. Eu vou repetir, tem gente precisando perder a vista para ganhar visão. Tem gente aqui nessa noite precisando perder totalmente a vista para ganhar visão, porque esse mundo é cheio de ilusões de ótica. Você sabe o que é ilusão de ótica? Quando a imagem mente para você. Quem aqui já pegou o carro na estrada, você viu ao longe como que uma poça grande de água, chegando perto não tinha, quando você chegou bem perto, cruzou por ali, não tinha nada. Ilusão de ótica é uma imagem que mente para você. A conta bancária pode estar mentindo para você, o espelho pode estar mentindo para você, os elogios das pessoas podem estar mentindo para você. Você acha que a vida está tudo bem, toda arrumada, muito bem, obrigado, e Deus está dizendo, tem vista, não tem visão. Quero te dar visão, para você ver você e a vida
com os meus olhos, espiritualmente. E quando você vê espiritualmente, você vai cair no chão dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. O que eu mais preciso, Jesus, é de Ti. Ananias ora por esse homem, ele é cheio do Espírito, as escamas caem dos seus olhos, ele volta a ver. Vem cá, Rafa, pastor Rafa vai me ajudar. E diz o texto que então, levantando-se, o Saulo, depois de comer e beber, ele foi batizado. Samuel, você vai ser o primeiro batizado de hoje. Vem com o Rafa aqui. Não levante não, eu vou concluir a mensagem agora. 3 dias, não foram 3 anos, não foram 3 meses, foram 3 dias. Em 3 dias ele aprendeu a orar, em 3 dias ele aprendeu a jejuar, em 3 dias ele foi visitado pelo Espírito Santo, em 3 dias ele foi cheio da presença de Deus, em 3 dias ele decidiu descer as águas do batismo. E você vem falar para mim: eu não estou pronto. 3 dias, 3 dias. Deus não precisa de muito tempo, Deus só precisa de muita entrega. Se nessa noite você falar: Jesus, a minha vida é Tua, meu coração é Teu, totalmente Teu. Ele visita você, Ele toma você, Ele segura você, Ele agarra você, Ele começa uma obra poderosa de dentro para fora. Meu irmão, 3 dias. Quantos dias Jonas ficou na barriga do peixe? Me ajude a pregar. Quantos dias Jesus ficou dentro do seu sepulcro? 3 é o número da ressurreição, 3 é o número do renascimento, 3 é o número que nos tira da morte para a vida. Batismo não é linha de chegada, batismo é porta de entrada. É para quem está decidido, é para quem está dizendo: eu sei, eu não sou mais o Saulo que dizia: eu sei, eu posso, eu faço. Eu sou Paulo, o pregador, aquele que diz: Ele que sabe, Ele que pode, na minha vida Ele que faz, Ele que conduz, Ele que me guia. Eu não sou mais de mim mesmo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, e Cristo vive em mim. É isso. Não é à toa que você está aqui. Que o amor de Deus e que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Pai, nós oramos pela vida do Sam e declaramos sobre você, Sam, que a vida e a presença de Deus encham teu coração, que o poder do Altíssimo revista você, como Saulo de Tarso foi cheio do Espírito Santo naquele dia, quando Ananias lhe impôs as mãos. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, conduz a vida do Sam. Ele é teu, ele é teu, ele é teu, levantado, escolhido, separado. A luz brilhou ao teu redor. Você olhou para frente, tinha luz. Você olhou para o lado, tinha luz. Você olhou para trás, tinha luz. Para onde você se voltou, o amor de Deus te encurralou, porque você é dele. Nós te abençoamos. E como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós batizamos você para a glória de Deus, em nome de Jesus.